Irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Hoje iremos aprender um pouco mais aqui na Palavra do Senhor. Estamos estudando a lição de número 10 da nossa revista Betel Dominical, da editora Betel. O assunto: as adversidades não impedem o crescimento do cristão. Todo o nosso assunto, esse nosso bate-papo estará baseado no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 7 ao verso 10. Você que pode, curva sua cabeça, como de costume, vamos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede em estarmos aqui para aprender um pouco mais da Tua Palavra. Ensina-nos, Senhor, aquilo que precisamos aprender, e que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar e nos dar capacidade. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, meus irmãos. As adversidades não impedem o crescimento do cristão. Tópico 1. A chegada do Evangelho em Tessalônica. O apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, juntamente com Silas, chega na cidade de Tessalônica para pregar o Evangelho. Oportunidade e adversidades, esforço e providência, e as tribulações não impedem o agir de Deus. Vamos lá. Oportunidade e adversidade. Meus irmãos, essas duas palavras, essas duas condições, elas meio que andam juntas. Raramente você irá identificar uma boa oportunidade sem ela vir acompanhada de uma adversidade. E quase todas as vezes, as grandes oportunidades, elas estão escondidas em meio às adversidades. Tenha a graça de Deus, meu irmão, para perceber, peça ao Senhor Jesus discernimento para enxergar boas oportunidades. E não deixe a oportunidade escapar. Há três coisas que não voltam mais: a palavra proferida, a oportunidade perdida e a flecha lançada. Meu irmão, não perca a oportunidade. Quando Paulo e Silas chegam ali na cidade de Tessalônica, em primeiro plano, o contexto daquela cidade era extremamente difícil. Era um contexto de muitas adversidades, muitas aflições, muitos problemas. A cidade de Tessalônica, ela era uma cidade que não era uma cidade muito próspera financeiramente. Ela era uma cidade de aproximadamente 200 mil habitantes. E como era uma cidade, era protegida por Roma, ela é uma cidade que estava ali nos domínios do Império Romano, os habitantes daquela cidade eram judeus, entre judeus e romanos. E os irmãos sabem que César, naquela época, César, a pessoa que ganhava o título de César, ele era respeitado como um deus. Era através de César em que a cidade era protegida pelos soldados, pelo exército romano. Era através de César que as batalhas eram travadas, e essas batalhas traziam prosperidade, traziam ali os despojos para a cidade. Então tudo vinha através de César, de modo que César era adorado como um deus. César era venerado. E além disso ainda existiam as divindades gregas, as divindades egípcias. E Paulo chega nesse contexto, nessa cidade, para ir de encontro a tudo que eles conheciam. Paulo vem pregando o Messias, aquele que é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. E não o Senhor apenas de Roma, apenas de Tessalônica, o Senhor de todo o mundo, o Deus acima de todos os deuses. Além da mensagem ir de encontro àquilo que os romanos, que os gregos acreditavam, também iam de encontro àquilo que os judeus acreditavam. Porque os judeus, eles não reconheceram Jesus como Messias, não reconheceram Jesus como Filho de Deus. Então, além de Paulo ir pregar a palavra
de encontro às crenças dos judeus, daqueles que eram da sua linhagem, também ia de encontro às crenças de todos os romanos, os gregos, as pessoas que habitavam ali. Ou seja, nada era favorável para Paulo em pregar o evangelho naquela cidade. Tudo ia de encontro, mas Paulo viu a oportunidade. Paulo acreditou que ali naquela cidade Tessalônica poderia nascer uma grande igreja. Meu irmão, não deixa as adversidades ofuscarem as oportunidades. Quando a oportunidade chegar na sua vida, meu irmão, agarre ela. Acredite no Deus que você serve. Acredite que quem vai para frente da batalha é o Senhor Jesus. Mas não perca as oportunidades. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esforço e providência. Essas duas palavras também andam juntinhas, meus irmãos. Olha o que diz aqui o segundo parágrafo. Paulo estava em pleno campo missionário, mas mesmo assim trabalhou para se manter e não ser pesado aos irmãos. Aprendemos aqui que tanto a providência quanto o esforço devem andar juntos, pois um não exclui o outro. Meu irmão, esforço e providência. A providência de Deus, ela irá chegar na sua vida, mas você precisa se esforçar. Você precisa traçar um plano, olhar um alvo e ir em direção a esse alvo, meu irmão. Trace um objetivo, acredite nesse objetivo que você traçou, regaça as mangas e vai para a batalha. Vai em frente a esse objetivo, você irá conquistar. Meu irmão, mas por favor, não fique em casa esperando cair do céu. Não fique em casa esperando que as coisas irão acontecer da noite para o dia. Existe um misticismo pregado, que esse misticismo, meu irmão, não é do evangelho. Não é aquilo que Jesus nos ensinou. Há tanta palavra que a gente ouve em alguns momentos que quase que nós acreditamos que se nós ficarmos dentro de casa, acordando às 10 da manhã e indo dormir às 9 da noite, as coisas irão acontecer e irá chover providência na nossa vida. Não, meu irmão, não é assim. Não é assim. Vai para o trabalho, trabalhe, se esforce. E quando o mais interessante de a gente se esforçar, não significa que você tem que fazer aquilo que vai gerar um desgaste físico em você. Descubra o que você gosta. Quando nós fazemos aquilo que nós gostamos, não é um trabalho. Não há esforço em fazer aquilo que gosta. Agora, trazendo para o âmbito espiritual, meu irmão, exerça a chamada que Deus te deu. Trabalhe com a ferramenta que o Senhor Jesus colocou nas suas mãos. O seu trabalho se tornará cansativo quando você estiver usando a ferramenta errada. Se você trabalhar apenas com a ferramenta que Deus te deu, o seu trabalho será produtivo, vai dar tudo certo e você não vai cansar, porque você está usando a ferramenta certa. Tenha sensibilidade, meu irmão, para perceber qual a ferramenta que Deus te deu e use ela. Se você quiser trabalhar com a ferramenta que Deus não te deu, meu irmão, o serviço vai ficar forçado, você vai ter que ficar desgastando, gerando um desgaste, porque você tem que pensar em como adaptar a ferramenta para aquela função determinada. E quando você usa a ferramenta certa, meu irmão, não precisa adaptar nada. Você chega e você já aplica ela. Você já faz acontecer. Ela encaixa certinho na necessidade. A ferramenta que Deus te deu, ela é a ferramenta certa para encaixar na necessidade que você está vivendo. Meu irmão, trabalhe com a ferramenta que Deus te deu, porque não haverá um desgaste.
mas trabalhe. Vai para frente da batalha, se esforce, que a providência chegará na sua vida em nome do Senhor Jesus. Um ministério vitorioso e próspero é resultado de uma vida de trabalho, dedicação e excelência. Meu irmão, um ministério vitorioso é resultado de uma vida de trabalho, de dedicação e excelência. Se dedique no seu ministério. Se esforce, exerça a função que Deus confiou nas suas mãos com excelência. Meu irmão, faça de modo como que se Deus o chamasse agora para estar com Ele, você apresentaria em suas mãos aquilo que Deus confiou para você realizar, todo o trabalho, de forma que você olhe para Ele e diz: Pai, não há mais nada que eu poderia fazer. Eu fiz exatamente aquilo que eu tinha condições de fazer. Eu exerci a função da forma em que tudo o que havia em mim, que eu sabia que poderia melhorar, eu executei. Meu irmão, faça com excelência. Faça com excelência. Trabalhe, se esforce na obra do Senhor. Essa semana eu vi uma frase muito interessante e eu quero compartilhar com vocês. Olha, lembra lá no livro de Lucas, a tentação de Jesus? Lucas 4, do 1 ao 13. Jesus foi tentado em 3 áreas: comida, poder e fama. E essa semana eu li uma frase, olha só o que ela diz. O diabo tentou Jesus em 3 desejos: comida, poder e fama. Ele queria que Jesus tivesse pão sem trabalho, reino sem esforço e sucesso sem realização. Irmão, isso é muito profundo. Olha só, quando você ver alguém usufruindo de pão sem trabalho, poder sem suor e fama sem conquista, você já sabe quem que está por trás. Ô, meu irmão, as coisas não caem do céu, não. Não cai do céu. O de repente de Deus, ele existe. O de repente de Deus, ele existe. Deus pode mudar a sua situação do dia para a noite. E nós vemos diversos exemplos. José, o próprio Moisés, do dia para a noite Deus mudou a situação dele. Paulo saiu de um jeito, saiu perseguidor, do dia para a noite, ele já era um discípulo. Já não estava amando a quem ele perseguia. E tantos outros. Meu irmão, Deus muda a situação do dia para a noite. Isso é verdade. Mas a providência chegará na sua vida diante do seu esforço. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1.3. As tribulações não impedem o agir de Deus. Meu irmão, não deixe que as tribulações, as aflições, as angústias venham impedir você de exercer o seu chamado. Independente da forma que você estiver, meu irmão, exerça o seu chamado. Se você estiver triste, estiver angustiado, estiver amargurado, meu irmão, exerça o seu chamado. No dia em que você tiver com pouca força, é nesse dia, meu irmão, que você tem que levantar, vestir a sua farda e ir para frente da batalha, pois quem irá te fortalecer é o Senhor Jesus. É nos dias de aflições que nós demonstramos a nossa força, que nós demonstramos a nossa confiança, que nós demonstramos a nossa fidelidade em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nos dias das aflições, você demonstra a sua fidelidade em Deus. Pois mesmo estando abatido, angustiado, aflito, você vai para a frente da batalha exercer o seu chamado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cumprir a missão em meio às adversidades. Vemos no ministério dos apóstolos que a missão nunca foi fácil.
e que, na verdade, a adversidade fez parte do ministério deles. A grande perseguição em Jerusalém. As provações acontecem em nossas vidas para nos ensinar e nos transformar. Meu irmão, há um propósito para tudo. Para tudo. E a transformação, meu irmão, significa você pegar um estado da matéria, um estado de conforto, um estado em que já está ali da maneira que aos nossos olhos é correto, ou em uma condição de conforto. E a mudança é você sair da zona de conforto. Você alterar o estado da matéria. Você alterar a situação. Algumas adversidades vêm na nossa vida e aflições, meu irmão, apenas para nos ensinar e nos tirar da zona de conforto. Porque Deus já quer mudar aquilo que está tão confortável, aquilo que parece que já está pronto, talvez aos nossos olhos esteja pronto. Mas Deus vem e fala, não está do jeito que eu quero. Vou mandar uma adversidade, pois eu preciso mudar isso. Às vezes o vaso já está ali redondinho, na forma certinho. Aí chega o oleiro e fala, esse vaso parece que tá bonito, mas eu não tô gostando dele assim não. Parece que o vaso tá prontinho para colocar água, e colocar uma flor em uma posição de destaque, mas não tá do jeito que eu quero. Acho que eu vou dar uma mudada nele. Aí vem Jesus, pega o vaso, quebra tudo o vaso e faz do jeito que ele quer. Meu irmão, a mudança, a adversidade. Acredite, você é um vaso nas mãos do Senhor. E se Deus está mudando o seu estado, está te transformando, é porque Ele irá te colocar em uma posição de destaque para você suportar a água que está vindo dos céus e as flores que estará sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Quando o crente vai se conformando com o mundo, Deus permite uma provação para mostrá-lo que ele não pertence a este mundo. Meu irmão, quando o crente vai se conformando com o mundo, sabe quando nós começamos a pegar amor naquilo que nós temos? Quando os bens materiais, as posições, começam a estar em um local de destaque no nosso coração, Deus manda uma adversidade, meu irmão, um problema, para você perceber que quem precisa estar em primeiro plano no seu coração é o Senhor Jesus. Talvez Deus tira algo da sua vida porque aquilo estava roubando o lugar de Deus. Talvez Deus permite que algo saia da sua vida porque este algo estava impedindo você de usar a ferramenta que Ele te deu. O trabalho já não estava sendo feito com excelência, porque algo estava tomando o lugar de Deus. Algo estava em primeiro plano na sua vida. Por isso que Deus permite as adversidades. Meu irmão, tenha a todo instante o Senhor Jesus em primeiro lugar. Não se apegue nas coisas passageiras, não se apegue naquilo que é profano, naquilo que é passageiro, naquilo que pode ser destruído, principalmente com o tempo. Mas se apegue naquilo que é divino, se apegue naquilo que pertence ao Senhor Jesus, se apegue na ferramenta que Ele colocou nas suas mãos e exerça a função que Ele determinou para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. 2.2, os Tessalonicenses, exemplo de fidelidade. Eles se tornaram, os crentes em Tessalônica, eles se tornaram dignos de serem imitados. Eles se tornaram dignos de serem imitados. Nós devemos seguir os passos do Mestre, viver uma vida como Ele viveu e amar como Ele amou. Jesus disse que seríamos reconhecidos como os discípulos dele, e se nós nos amássemos uns aos outros. João 13:35. Meu irmão, digno de ser imitado. Os crentes em Tessalônica, na igreja em Tessalônica, eles eram dignos de serem imitados, meus irmãos. 1 Tessalonicenses 1, do 4
ao 7. Eles foram exemplo tanto para a igreja na Macedônia quanto para a igreja na Acaia. Meu irmão, tenha uma vida digna de ser imitada. Deixe as pessoas olharem para você e não desejar a posição que você ocupa, mas desejar ter a intimidade que você tem com Deus. Desejar fazer com o empenho que você faz a obra de Deus. Desejar usar a ferramenta da forma que você usa para a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fé operante, amor operante e esperança paciente. Ainda ao falar aos Tessalonicenses, Paulo evidencia 3 qualidades daquela igreja. 1 Tessalonicenses 1:3. A fé que gera obras, as obras da vossa fé. Fé é fidelidade e atitude. Assim como a fé, o amor de Deus, do grego ágape, que é derramado em nossos corações, desperta em nós o desejo e a vontade de fazer a obra de Deus. E por fim, a esperança paciente, que juntamente com as outras virtudes são consideradas pelo apóstolo como virtudes teologais. 1 Coríntios 13:13. Essas virtudes teologais, meus irmãos, são as virtudes em que tem Deus como principal objeto. Deus é o principal objeto dessas virtudes. Exemplo, fé. Deus é o principal, nós exercemos a nossa fé em Deus, a fé vem de Deus. Esperança, a esperança vem de Deus. E o amor, que é este amor ágape, que o amor vem de Deus. E quanto mais, olha o que Paulo diz aqui, o amor desperta em nós o desejo e a vontade de fazer a obra de Deus. Quanto mais o amor de Deus, quanto mais íntimo você está do Senhor, quanto mais próximo do Espírito Santo, e quanto mais você pratica o amor ágape, a empatia, a capacidade de se colocar no lugar da pessoa, mais você traz a presença de Deus para a sua vida e mais aumenta o desejo de fazer a obra de Deus. Sabe esse desejo que você tem de trabalhar para o Senhor, meu irmão? É sinal que o amor dele está na sua vida. Esse desejo exuberante, essa vontade de fazer as coisas, significa que o amor de Deus está sobre você. Louvado seja o nome do Senhor. Continua nesse caminho. A cada dia mais aumente este desejo de trabalhar para o Senhor Jesus, que é sinal que o amor dele está exalando na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Virtudes teologais, as virtudes a qual nós temos Deus como principal objeto. Tópico 3, adversidade, crescimento e fidelidade. Mesmo em meio às adversidades, Deus apresenta sua fidelidade para com os seus e dá o crescimento na hora oportuna. Meu irmão, tem um tempo certo para crescer. Não queira crescer antes da hora, não. Não queira aparecer antes da hora. Não queira, meu irmão, ocupar o local que Deus ainda não te colocou. Não queira que o seu ministério cresça através da estufa. Deixa o crescimento normal. Ocupe apenas aquele local que Deus te colocou, pois na hora oportuna, na hora certa, o crescimento no seu ministério irá florir. As folhas ficarão verdinhas, os frutos certos, sem ser fruto da estufa. O fruto da estufa é aquele fruto da noite para o dia, meu irmão. É aquele fruto que não tem substância, não tem as substâncias certas, as vitaminas, falta ali. Tudo que é da noite para o dia, meu irmão, que esse crescimento exuberado é um crescimento que não é próprio, não tem as substâncias certas, não tem as vitaminas certas. Esses frutos criados da estufa só tem aparência, meu irmão. Quando você vai morder, dá uma mordida naquilo, é um gosto de isopor. Agora pega aquele fruto que ele cresceu, amadureceu no tempo certo, lá no fundo do quintal, com o adubo certo,
com a água certa, regando na hora certa. Você come aquele fruto, você sente o sabor. Não deixe que o seu ministério cresça numa estufa, mas deixe que ele cresça no tempo oportuno. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar agora sobre 3 assuntos. Consciência de que a palavra é de Deus. É preciso desejar e buscar a vontade de Deus. E é preciso saber lidar com o sofrimento. Consciência de que a palavra é de Deus. Meu irmão, pregue a palavra. Pregue a palavra. O apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses que ele pregava não para agradar as pessoas. Meu irmão, não se preocupe em falar aquilo que agrade as pessoas, mas fale aquilo que agrade a Deus. Pregue o verdadeiro evangelho que está escrito na Bíblia Sagrada. Não entra nessa onda de querer falar aquilo que agrada as pessoas, não, meu irmão, porque um dia pode vir a cobrança. E maior é a cobrança daquele que fala, daquele que ensina. Pregue a palavra. Pregue o que está escrito. A palavra por si só já é suficiente, meu irmão. Porque quando a palavra vem do alto, ela vai e não volta sozinha. A palavra, quando é proferida com sinceridade, ela tem endereço certo. E é o Espírito Santo quem convence, não é a sua oratória, não é a sua dicção, não é as suas palavras bonitas, aplicadas no momento certo. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Pregue a palavra, fale a palavra, pregue o evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Deseje, meu irmão, buscar a vontade de Deus. Esteja sensível para saber o que Deus quer, qual é o desejo, qual é a vontade dele para a sua vida. E aprenda a lidar com os sofrimentos. Sofrimento, meu irmão, vai fazer parte da nossa vida. O que dá força, o que dá o que fortalece o sofrimento é aquilo que você, é a qualidade que você olha para ele, é a forma que você olha para ele. A importância que você der para o sofrimento é a importância que ele vai ter na sua vida. Tá doendo, meu irmão, mas você tá aprendendo. Tá sofrendo, meu irmão, mas fazer o quê? Toque o barco, levanta a cabeça e vai para cima, vamos para frente. Deus é poderoso para mudar essa situação do dia para a noite. Mas não deixe que as lutas, que o sofrimento, que as adversidades venha atrapalhar você exercer o seu ministério. Continue firme no Senhor Jesus, acreditando, crendo que Ele é poderoso. E que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vós para sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.